Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e estamos de volta com o nosso devocional Estudando a Bíblia com o pastor José Maria. Tem sido para mim uma alegria, uma experiência boa. Eu vou riscando aqui a minha Bíblia, porque vão surgindo mensagens importantes, e aí eu coloco um indicador que eu preciso voltar depois para rever aquela mensagem que me saltou aos olhos quando lemos aquele texto. Então, tem sido assim para mim uma experiência muito boa. E para você, como tem sido essa maneira que nós estamos lendo a Bíblia? Tem ajudado você também? Depois você conta para nós qual tem sido a sua experiência. Vamos falar do livro de Mateus, capítulo 24, a volta de Jesus, e é importante você ouvir do próprio Cristo que falou sobre a volta dele, senão nós vamos ouvir tantas pessoas que falarão tantas coisas e ficaremos vendidos de acordo com a informação do que as pessoas dizem, e nada melhor do que ouvir o próprio Senhor Jesus. Antes de terminar o vídeo, não deixe de deixar o seu like e também fazer algum comentário para o YouTube entender que o conteúdo está sendo agradável a todos. Isso faz com que ele fique feliz, vamos dizer, e continue permitindo nossos vídeos circular livremente. Vamos lá. Mateus 24, Jesus prevê a destruição de Jerusalém e sua segunda vinda. Diz assim o texto sagrado, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não há de ser derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando será estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui, por exemplo, os discípulos fizeram duas perguntas, percebe? Que os discípulos perguntaram no verso 3, Senhor, diz-nos quando serão estas coisas e quais os sinais haverá do fim do mundo, da tua vinda e do fim do mundo. Então são dois eventos, a vinda de Jesus e o fim do mundo. Só que esses dois eventos, eles são interligados. O mundo não acaba sem Jesus voltar e Jesus não volta sem o mundo acabar. Só que os sinais do fim do mundo são sinais diferentes, porque são guerras, fome, peste, terremoto. Esses sinais já têm que ir acontecendo. Os sinais da volta de Cristo, nós vamos ver depois no livro de Marcos, que podem acontecer todos em um único dia. Jesus disse assim para os discípulos: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, eu sou o Cristo aqui é dizendo Deus me falou, Deus me revelou, Deus me mostrou. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. Não sei se você recorda, no tempo da pandemia, teve uns profetas aí que falaram um monte de coisa que Deus não mandou falar. E aí ficaram depois todos de cara grande, envergonhados, se é que eles têm vergonha. Alguns mandaram pegar azeite, ungir as portas. Outros falaram que o cavalo do Apocalipse ia passar, que as pessoas iam morrer na rua e etc. Essas pessoas são falsas, aliás. Não é que elas sejam falsas, mas o que elas falaram foi falso. Elas podem até ser pessoas gente boa, mas elas usaram a palavra de uma forma falsa. Não é verdade o que elas falaram. Por isso, nós temos que ouvir muito bem o que a palavra de Deus explica para nós. Jesus disse, olha, sobre o fim do mundo, meus filhos, pois primeiro ele está falando do fim do mundo, tá? Sobre o fim do mundo, verso 6 em diante, ouvireis de guerras, rumores de guerras, não vos assustais, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, fim do mundo, guerras, rumores de guerras, que mais? Nação contra nação,
reino contra reino, fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores, ainda não é o fim, Jesus está dizendo. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Neste tempo muitos escandalizarão, ou muitos provocarão coisas vergonhosas, que as pessoas irão ficar envergonhadas, entristecidas, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, pessoas profetizando, falando coisas indevidas, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade vai aumentando e o amor vai se esfriando. E essa iniquidade que esfria o amor é dentro do próprio conceito chamado mundo cristão. As pessoas vão perdendo o valor, a essência nas coisas de Deus e para de ver as coisas de Deus como santa. Hoje, por exemplo, existem pessoas que já não têm mais aquela santidade nas coisas de Deus. As coisas de Deus tornaram para ela tanto faz, tanto fez, né? Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E quando é que o fim vai acontecer, Senhor Jesus? Poderia falar para nós, fazendo um favor? Aí ele disse assim no verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Glória a Deus que Jesus disse, este evangelho do reino. Então não é qualquer evangelho, porque tem tantos evangelhos por aí, meus irmãos. As pessoas fizeram até da teologia da prosperidade o evangelho de Cristo. Pegaram o evangelho e fizeram do evangelho tantas coisas. Mas Jesus aqui usou o pronome demonstrativo, dizendo este evangelho. É o que eu estou falando. É entender a pessoa receber Deus dentro dela. Tá? Quando a pessoa receber Deus dentro dela, esse evangelho, a pessoa recebendo o evangelho do reino, então virá o fim. Agora, hoje é claro que nós temos como pregar o evangelho em todo mundo, de uma forma rápida, por meio da internet. Daniel falou que a ciência multiplicaria. Eu não tenho como falar com o mundo inteiro, mas Deus tem. É claro, de uma forma, usando o instrumento físico que eu estou dizendo. Ele tem como, ele fala com tudo, mas usando o instrumento físico, Deus pode usar, Deus pode falar com todas as pessoas, usando um instrumento físico. É isso que eu estou querendo dizer. Então, quando é que o fim virá? O avanço do evangelho. O que indica o fim do mundo e a volta de Cristo? O avanço do evangelho. O que o diabo faz para a igreja não crescer? Segura a pregação do evangelho. Faz com que as pessoas fiquem mais usando as igrejas como entretenimento, para entreter, para fazer só coisas que agrada mais o lado natural do que o lado espiritual. Isso tudo atrasa a volta de Jesus, porque o evangelho precisa ser pregado, o evangelho do reino precisa ser pregado. E ele vai continuar dizendo, quando vides, pois, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entende, está escrito lá no livro de Daniel. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa da casa. O que ele está querendo dizer com isso? Se você estiver na Judéia, fuja. O que ele está dizendo? Se você estiver no telhado, não desça. Ele está dizendo assim, às vezes, meu amigo e minha amiga, você não pode desfazer da decisão mais importante que você tomou. Exemplo, você tomou a decisão de seguir a Cristo. Você disse, eu vou seguir a Cristo, eu vou amar Cristo, eu vou andar com Cristo. Agora você vai, de repente, descer, ou seja, trocar a sua fé por qualquer outra substância. É isso que ele está dizendo, entendeu? E ele vai dizer assim, versículo 17, né? Vamos pegar aqui o 17, vou ler aqui numa outra versão para você entender. Ele diz assim, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa a fim de buscar as suas coisas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinha naquele dia. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno. Né? O que ele está dizendo aqui? Ele está falando, aqui está usando, né, uma parábola, né, contando aqui para nós, explicando que na vinda dele não se tem como voltar para pegar nada. Você tem que seguir de onde você está.
Não dá tempo de você voltar. Por exemplo, imagina, na volta de Jesus, a mãe que está grávida, não tem como ela falar, ô Senhor, espera eu dar a luz primeiro. Não tem como, ela tem que ir como ela está. Entende? É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está explicando para nós, tá? A partir do versículo de número, versículo agora 22. É isso que ele está explicando, né? Versículo 21. Orai, tal, 21 agora. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por amor dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, qual que é a mensagem que ele está falando aqui? Não dá para você... A sua decisão, meu amigo, já tem que estar tomada. Você não tem que andar com a decisão para tomar. Descer do telhado, fugir para o deserto, ai das grávidas, ai das que amamentam. Tudo isso que ele está dizendo, ele está falando assim. Ele está querendo dizer uma coisa só. Ou você decide e segue em frente, ou você tenta refazer alguma coisa que você deixou para trás e não dá tempo, entendeu? É isso que ele está querendo dizer, tá? Não tem nada a ver literalmente, você está no telhado da casa, ou você está lá na Judéia, que eu nem sei onde fica, tá lá em Israel, mas olhando aqui no mapa, temos que olhar no mapa para saber exatamente. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, explicando para nós o seguinte, a sua decisão com Cristo, você não pode deixar para tomar depois, tá? Não tem como. Deixa eu dar a luz primeiro, depois eu sirvo. Não. Não tem. Mas peraí, deixa eu ir lá em casa pegar umas coisas, Senhor Jesus, depois eu te aceito. Não tem como. A salvação bateu na porta da sua casa, abraça ela, abraça Jesus e diga, Senhor, eu vou te amar, eu vou te servir, eu vou caminhar com o Senhor. Vamos para o verso de número 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os escolhidos. Por isso eu sempre falo, gente, a minha fé não está em sinais. Minha fé não está em sinais, tá? Por que hoje eu estou aqui na Igreja da Identidade de Cristo? Porque ao longo da minha vida eu aprendi a olhar sinais, né? A instituição que eu estava anteriormente valoriza muito os sinais, a cura. E cadê a cura? Domingo é cura, cadê a cura? Quem foi curado? Anda aqui, levanta aqui, pula aqui, vão ver. A senhorinha que já está numa idade avançada, tadinha. É claro que ela não consegue. Ela usa uma bengala porque às vezes ela não usa sempre, mas ela usa para poder, às vezes, escorar. Ela consegue andar às vezes. Mas as pessoas valorizam o testemunho. Não, porque o testemunho e tal. Amigo, eu não posso ensinar as pessoas a achar que alguém é de Deus só por causa dos testemunhos. Porque diz aqui o texto sagrado, os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos profetas, eles farão tantos sinais que, se possível, enganar as pessoas que gostam de sinais. Tá? Então, assim, como assim? Quer dizer que Deus está comigo só se eu fizer paralítico andar? Só se eu fizer cego enxergar? Só se eu fizer a pessoa ser curada da coluna? É só assim que Deus está comigo? Não, e a palavra? Porque sinais e maravilhas, Jesus falou que muitos naquele dia me dirão, Senhor, eu fiz maravilhas no teu nome, expulsei demônio no teu nome. Mas ele vai dizer, eu não te conheço, eu não conheço vocês. Vocês não tiveram intimidade comigo. E voltando aqui para Mateus 24, né, diz que os falsos profetas, os falsos cristos, eles farão grandes sinais de prodígio. Se possível fora, enganará até os escolhidos. Então, se você vive uma vida correndo atrás de sinais, aquele pastor, ele ora, revela, ele ora, põe a mão, cura. Meu amigo, você ainda está nessa de seguir Jesus por causa do pão. Seguir Jesus por causa do pão e do peixe que ele multiplica. Quando é que você vai parar com isso e começar a seguir Jesus porque você quer se alimentar do verdadeiro pão, da palavra que ele diz, da palavra que ele lhe deu, do entendimento que ele quer lhe passar? Porque se você segue apenas por causa do material, é bem provável que no dia que o anticristo aparecer, porque ele não vai aparecer como se ele fosse mau, ele vai aparecer como se fosse uma resposta para
as questões da vida que vocês estão procurando, principalmente você que só busca o milagre e não busca o dono do milagre, tá? Eis que vos-lo tenho predito, Jesus falou. Portanto, se vos disser, eis que ele está aqui no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vinda do Filho do Homem, quando Jesus voltar, pum, como o relâmpago sai do oriente e mostra no ocidente, todos verão. Tá? Não tem negócio de, Jesus está aqui na África, aqui, ó. Não, para com esse negócio de, não, porque Jesus está aqui, ó. Jesus manifestou. Eu vi agora esses dias as pessoas falando, porque Deus está castigando Rio Grande do Sul. Para com isso, meu amigo, para. Você vai ficar acreditando nessas coisas. Você tem que ter maturidade. Sabe? Existem coisas, existem problemas que são problemas de gestão, descuido humano, falta de interesse, falta disso, falta daquilo, sabe? O próprio ser humano às vezes deixa coisas sem fazer. É fácil julgar a culpa em Deus, porque as pessoas não vão se voltar contra Deus. Ou, dependendo de como se jogar a culpa em Deus, acaba afastando as pessoas de Deus. Então Jesus está dizendo assim, quando Cristo voltar, fica tranquilo, ele não vai aparecer escondido. Olha, o Cristo está lá no Zimbábue. O Cristo apareceu lá em Sinop. O Cristo apareceu lá no Rio de Janeiro, né? O Cristo apareceu lá em São Paulo. O Cristo está lá no Mato Grosso. Ele diz que não. Ele diz que quando ele aparecer, todos verão, tá? Vou colocar aqui que isso aqui é importante, porque é tudo importante aqui, ó. Quando o Cristo aparecer, todos verão. Ele não vai aparecer escondido, só para uns e outros saber que ele está ali. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso aqui é a volta de Jesus. Então a volta de Jesus haverá sinal onde? No sol, haverá sinal na lua, tá? Na lua, na luz, nas estrelas dos céus e nas potências celestiais serão abaladas, tá? Então, no dia que Jesus estiver voltando, de norte a sul, de leste a oeste do planeta, tá? O brilho dele vai aparecer e todas as pessoas verão. Pode ter certeza. Você pode estar lá na aldeia, você vai saber que Jesus está voltando. Então aparecerá, e ele enviará os seus anjos, verso 31, com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Todas as pessoas verão quando Jesus voltar. Não será, tá? Tipo, só o Joãozinho que viu que Jesus voltou. Tem isso não. A volta de Cristo, ela vai ser revelada, todas as pessoas do mundo verá. Está aqui no versículo de número 30, tá bom? Versículo 30, tá? Todas as pessoas verão o Filho do Homem voltando. Então ele enviará os anjos e recolherá os seus escolhidos. Aí Jesus falou sobre a importância de vigiar. Então aqui é só para você entender como é que vai acontecer. Os sinais do fim do mundo vão acontecendo. Guerra, fome, peste, terremoto. Agora, quanto mais acontecem os sinais do fim do mundo, mais atento eu tenho que estar. Porque mais perto está a volta de Jesus. E aí ele vai falar para nós agora sobre a importância da vigilância. Diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Estão vendo as coisas acontecendo? Sim. Então fica atento, porque já está perto. Tá? Igualmente, quando vedes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Essa geração, alguns dizem que é essa geração que nós estamos vendo hoje, mas já vem falando a Bíblia. Ou seja, um dia vai acontecer para aquela geração, mas por enquanto eu não posso afirmar que a geração que não passará seja essa geração, até porque
a mesma palavra que foi pregada para a geração do século passado, entendeu? Quando chegar o dia, vai ser determinado e pronto, ali acabou. Então a geração aqui, tem pastor que prega, não passará essa geração como se fosse a geração do século 21. Jesus pode demorar mais 200 anos a voltar, por causa do amor dele, a misericórdia dele, querendo que as pessoas se arrependam. E aí nós é que devemos levar o amor dele às pessoas. Mas ele disse, o céu e a terra não passarão. Ele está dizendo, vocês podem ficar certo, pode até passar um pouco do tempo, mas as minhas palavras não hão de passar. Naquele dia e hora, ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Não existe revelação, não existe sonho, Deus não mostrou para ninguém, tá? Não existe profeta, não existe, tá? Ninguém. Deus não mostrou para ninguém, ninguém sabe quando Jesus vai voltar. A Maria não sabe, o João não sabe, tá? O Pedro não sabe, ninguém sabe, só Deus. Então, quando as pessoas ficam falando, Jesus me mostrou, eu fico tranquilo porque eu tenho Mateus 24, 36, eu tenho Mateus 24, 36, que afirma que ninguém sabe, somente Deus, e ele não vai contar para ninguém. Louvado seja o nome dele. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, porquanto assim como nos dias antecedentes ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé e sua família entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o que ele está dizendo? Que as pessoas não estão percebendo. Elas continuam vivendo, rejeitando Cristo como se nada tivesse acontecendo. Nós estamos pregando, nós estamos ensinando. E as pessoas continuam vivendo a vida delas como se Deus não fosse voltar. Assim aconteceu no tempo de Noé e assim tem acontecido hoje também. Então, estando dois no campo, será levado um e o outro deixado. Estando duas pessoas moendo no moinho, um será levado e o outro será deixado. Vigiai. O que ele está falando aqui dessa... vamos ver aqui o versículo 40, só para te explicar aqui. O que ele está dizendo? Um será levado e o outro será deixado. Naquele dia, dois homens estavam fazendo um trabalho. Um será levado, o outro será deixado. Ou seja, estão fazendo um trabalho, mas os dois acreditam? Se acreditam, os dois irão. Agora, se não acreditam, um vai e o outro fica. Tá? Porque não vai, porque o Pedro subiu e o Pedro é amigo do João, o João vai subir também, não vai. O Pedro sobe e o João fica. É isso que ele quer dizer aqui, tá? Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Então, nós temos que estar sempre atentos, apercebidos, porque não sabemos que hora ele virá. Considerar isto. Se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria entrar. Ou seja, se o pai soubesse, o pai iria guardar a casa para não deixar ninguém entrar. Assim também, se nós soubéssemos o dia que Jesus iria voltar, seria fácil. A gente vigiaria somente naquele dia. Ele está dizendo, como ninguém sabe, então é para nós vigiarmos constantemente, tá bom? Vamos ver aqui a última parábola, a parábola dos dois servos. Por isso estai preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quer dizer, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Jesus pode até demorar um tempo suficiente aí de 200 anos para voltar, mas você e eu não vamos viver 200 anos. Daqui a pouco chegará o nosso dia, chegará o nosso fim. E quando chegar o dia da sua morte, Jesus voltou para você. Porque aí você vai colher o que plantou. O que você tem plantado em relação a Deus, em relação às pessoas. Quem é, pois, verso 45, quem é, pois, o servo fiel, prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus bens, para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier o achar, fazendo assim, cuidando, o servo está lá cuidando, trabalhando, do jeito que Deus mandou ele fazer. Verdade vos digo que porá sobre ele todos os seus bens. Mas aquele mau servo que disser no seu coração, meu Senhor vai demorar a voltar, vão começar a beber, espancar
os conservos, comer e beber com os ébrios, com aquelas pessoas que não têm compromisso com a vida cristã, né, que não têm juízo perfeito. E, infelizmente, existem pessoas que elas estão no verso 49, existem pessoas que, infelizmente, elas estão entre os bêbados. Sabe os bêbados? Tanto os bêbados, materialmente falando, porque o álcool tira a inteligência, né? Mas também tem os ébrios espiritualmente falando, aqueles que não percebem as coisas de Deus. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-ão, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então, todo esse capítulo 24 aqui de Mateus, ele vai contar que os sinais do fim do mundo continuam acontecendo, que são guerras, fomes, pestes, terremotos e etc. Continua acontecendo. Os sinais da volta dele, para ele voltar, é o avanço da pregação do evangelho, por isso nós temos que fazer o máximo para pregar, não o evangelho da prosperidade, da cura, que tem pessoas que... Um dia eu ouvi um pastor fazendo um culto, e eu falei assim, deixa eu ver o que ele falou. Aí, eu sei que ele fez um culto de 3 horas, 3 horas de culto. 3 horas de culto. Eu falei, nossa, 3 horas de culto, hein? Bacana, vou ver o quê? Gente, por incrível que pareça, 3 horas de culto. Aí eu fui adiantando, coloquei no YouTube 2.0 para passar rapidão, mas mesmo assim, ele não estava falando coisa com nada. Aí canta, pula, dança, apresenta um, apresenta outro, fala disso, fala daquilo outro, vende produto, vende isso, vende aquilo, vendeu aquilo outro, fez inscrição disso, fez inscrição daquilo e tal, e eu estou adiantando. No final, quando todo mundo estava saturado, e até eu estava saturado também de ficar vendo onde ele pregou. Gente, ele pregou menos de 20 minutos. Aí para mim, essa pessoa morreu no meu conceito. Porque você faz um culto de 3 horas e prega 20 minutos, que ensinamento é esse que você deu para as pessoas? Que responsabilidade é essa? Eu fiquei muito triste. Aí eu falei, nunca mais quero ver, porque aí eu não vendo, eu não sei o que ele fez. Deixa eu cuidar só da minha vida e cuidar de vocês também, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, gratidão por estarmos aqui na Tua presença, gratidão por sermos servos do Senhor, aprendendo e ouvindo com a Sua palavra. Somos crianças, né, Pai? Estamos aprendendo, somos pequenos, somos frágeis, somos dependentes da Tua graça, dependentes do Teu amor, dependentes da Tua justiça. Por isso nós estamos aqui. Senhor, por favor, nos ensina cada dia, nos ensina a caminhar, nos ensina a Te amar, nos ensina verdadeiramente viver para Deus, ser de Deus e andar 100% na direção do Senhor. Querido Pai Celestial, Te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, Te louvo, Te exalto. Continue nos abençoando, Pai, porque assim nós seremos cada dia mais abençoados. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela companhia que vocês me fazem todos os dias aqui no nosso devocional. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo encontro.